Dia valentes do Altíssimo. Nesta manhã vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Queridos, eu queria destacar 3 coisas aqui para a nossa reflexão desse texto. Primeira coisa é que o próprio Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até o deserto. Então a gente precisa compreender que o Senhor muitas vezes nos conduz ao deserto. Para sermos tentados, para sermos provados, para passarmos na prova, para aprendermos a depender dele, para aprendermos a olhar para ele. E é isso que ele faz. A gente percebe que aqui Jesus, foi conduzido para o deserto. Quantas vezes você foi conduzido ao deserto? Eu fui conduzido ao deserto e ali a gente fica reclamando, chorando, lamentando, perguntando por quê. Mas a gente vê aqui pela própria experiência de Jesus que este deserto se fez necessário na vida dele. Ele foi provado, momentos muito difíceis, quando ele terminava um jejum de 40 dias e 40 noites e estava com muita fome. Ele foi tentado ali na fraqueza dele, mas ele permaneceu firme, ele foi aprovado, porque no deserto a gente passa por provas para sermos aprovados, para darmos a resposta certa e sermos aprovados, porque é no deserto que acontecem os milagres, é no deserto que a gente aprende a depender de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero dizer a você é que o tentador, ele sempre vem com algo distorcido e ele usa muitas vezes a própria palavra de Deus de forma distorcida. Foi assim que ele fez, aqui com Jesus, foi assim que ele fez lá com a Eva. Ele sempre procura distorcer as coisas. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair, vai ser enganado, vai ser totalmente vencido por essa estratégia satânica. E não existe tantas heresias. Da onde surge as heresias? Dos textos da Bíblia fora de contexto, dos textos da Bíblia totalmente distorcido. E é assim que o diabo faz aqui. Ele começa a citar palavras, que estavam na Bíblia, só que totalmente fora do contexto, fora da realidade. É assim que acontece. Então, cuidado para você mesmo, na sua angústia, na sua tristeza, na sua emoção fragilizada, não permitir que Satanás venha distorcer a palavra de Deus na sua cabeça, ou distorcer muitas vezes aquilo que Deus está falando para você, ou distorcer muitas vezes o que as pessoas estão falando com você. Quantas vezes nós estamos assim, angustiado, enfraquecido na fé, e a gente começa a distorcer. A pessoa fala uma coisa, a gente entende outra. A gente lê a Bíblia e entende outra coisa. Chega a falar que Deus mandou a gente fazer determinada coisa, quando na verdade Deus nunca mandou nada. Chegamos a acreditar, em palavras proféticas que a gente ouve, que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas a gente acredita, porque a gente quer acreditar, faz questão de acreditar naquilo, não é? Então, cuidado, essa é uma estratégia maligna, distorção, a percepção errada das coisas, perceber as coisas com os olhos carnais, perceber as coisas, com os olhos da alma, emocional. Não, nós temos que olhar pelos olhos da fé, nós temos que olhar pelos olhos do Espírito Santo de Deus. Temos que pedir discernimento daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está fazendo. E por último, o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele venceu Satanás. Por que ele venceu Satanás? Porque ele estava firme na palavra de Deus. Quando Satanás dizia uma coisa, ele repreendia com a própria palavra de Deus, agora de uma forma correta, no contexto certo. Quando o inimigo chega para ele e fala, joga-te daqui, porque está escrito, e fala o salmo, está escrito mesmo, mas não está escrito que você vai
se jogar e tentar Deus. Não, está escrito que Deus te protege, te guarda. Se você cair sem querer, por acaso você escorregar, Deus te protege. Mas Deus não manda você se jogar de propósito. Então estava totalmente fora do contexto essa colocação de Satanás. E aí Jesus lhe diz: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Em outra tradução diz, você não tentará o Senhor teu Deus. E aí ele vai respondendo com a própria palavra de Deus. Ele responde. Pois é, na hora da tentação, na hora da provação, os nossos olhos têm que se voltar para a palavra de Deus, para o que ele diz. É com a palavra do Senhor no nosso coração e nos nossos lábios que nós vamos vencer o inimigo. Vamos vencer nós mesmos, as nossas próprias mazelas emocionais, a nossa própria perturbação mental. É através da palavra, porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus nos liberta e gera vida em nós. Então, quer vencer o inimigo? Se volte para a palavra, declare a palavra, responda com a palavra, medite na palavra e creia na palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.